Olá, você ligado no Lição em Foco, tudo bem? Na semana passada, nossa amiga Ivani falou sobre a plantação de igreja relatada no capítulo 1 de Tito, mais um pastor comissionado pelo apóstolo Paulo. No segundo capítulo, que estamos estudando nesta semana, o que será que vamos aprender agora? Vamos descobrir depois da vinheta e fique ligado, porque o programa Lição em Foco está começando. Deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Resumo mais que breve para você que não pôde ir à escola bíblica na semana passada, mas ainda está em tempo de assistir o programa da semana passada, gravado por Ivani. Depois de ajudar o apóstolo Paulo a plantar novas igrejas em Creta, o trabalho estava longe de acabar. O filho na fé do apóstolo do amor, Tito, foi incumbido de instruir esses novos crentes a serem exemplos na sua comunidade. Uma comunidade politeísta e de má fama, como eram os cretenses. E o que é a igreja? Senão uma comunidade que abraça a todos sem acepção de pessoas. Classe social, nacionalidade, regionalidade. São 4 tópicos nesse estudo e vamos dividi-lo em 2 grupos de 2. A começar pela sabedoria dos idosos e o papel dos jovens. Há um ditado popular que diz: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Esse ditado, diga-se de passagem, ele força você a obedecer por força da experiência de vida dos mais velhos. O que é, diga-se de passagem, totalmente errado e totalmente contrária às instruções de Paulo para Tito, para este passar aos novos crentes, que é ser digno de respeito, que é ter uma fé inabalável. Para que isso tudo? Para que não fossem levados por ventos de doutrina. As mulheres, da mesma forma, tinham que manter a sua sabedoria intacta. De que forma? Não sendo caluniadoras, não sendo fofoqueiras, dando exemplo dentro de casa e não sendo muito dadas ao vinho. E quanto aos jovens, o que cabia a eles? Onde é que eles entram nisso tudo? Em observar a sabedoria dos idosos, mas não qualquer idoso, mas aqueles que já haviam sido instruídos por Tito, e aprender com estes a serem bons pais, bons filhos, bons cidadãos, cristãos honrados, prudentes em tudo. Para as moças, aprenderem também com as mulheres idosas, para serem prudentes, sábias no seu lar, com o marido, com os filhos, a fim de não serem difamadas, porque elas também tinham que estar alicerçadas na fé cristã. Agora vamos falar do exemplo de Tito e da missão dos escravos. De novo, vamos usar o exemplo do ditado popular. Lá em Creta, tinham uns rapazinhos beirando a igreja, dizendo que isso mesmo, Deus é bom, nós cremos em Deus. Quando, na verdade, eles pregavam heresias. Agora imagina você, Tito, de papo com esses homens, bem à vontade, chegou o irmãozinho e fala: Tito, isso pega mal, você não acha não? E aí ele fala: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não ia rolar, né? Não com Tito. E sabendo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, o apóstolo Paulo, ele especifica a Tito que ele mesmo seja um exemplo na comunidade. Se alguém naquela igreja recém-plantada fosse mirar um líder, mirar um exemplo de comportamento e testemunho, essa pessoa deveria ser o Tito. Com relação à missão dos escravos, já aprendemos aqui no estudo 5, tanto no Lição em Foco quanto na sua IAP, na sua escola bíblica, que os escravos, eles eram exortados a serem obedientes aos seus senhores e fazendo tudo como se fosse para Deus. Na cosmovisão cristã, segundo esse estudo, ele fala que tanto o senhor quanto o escravo, eles eram iguais perante Deus, são iguais perante Deus. A questão é que isso poderia ser perigoso, em que, sendo tratado pela igreja da mesma forma, o escravo, ele quisesse se rebelar contra o seu senhor, ser desobediente, mal ouvinte. Daí a palavra de Deus exorta-o que, se ele for crente, que sirva ainda melhor. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é direcionada a toda e qualquer pessoa da mesmíssima forma, sem fazer acepção de pessoas. Então,
Se o senhor maltrata o seu escravo, ele é exortado. Se o escravo desobedece o seu senhor, ele é exortado. Porque a palavra de Deus não favorece nenhum e nem outro, seja em que camada da sociedade seja. E você, assim como Tito ajudou Paulo, você ajuda o seu pastor na implantação de igreja na sua comunidade ou nos arredores? Deixe nos comentários e que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério. Sábado às 9 da manhã tem Escola Bíblica na sua IAP. Participe e até a próxima.